Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. No ar, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília. E hoje eu e José Maria Trindade recebemos o presidente do PDT, Carlos Lupe, que percorre o país tentando aí convencer o partido a lançar a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República no ano que vem. Eles têm percorrido, feito reuniões partidárias aí quase todas as semanas para tentar empolgar o PDT em torno da candidatura própria. Muito boa noite, é um prazer receber o senhor aqui. Boa noite, Denise. Prazer é meu, né? Você é uma jornalista experiente, uma jornalista que tem renome nacional e internacional. Obrigada. Então é muito bom estar com você, estar com o nosso Zé aqui para aprender mais um pouquinho. Pois é, a gente aqui, né, Zé? Todo mundo diz que a gente é experiente, mas é por causa do tempo de janela que a gente já tem nessa cobertura política. E, aliás, essa semana, o G7 ali da CPI começou a dar uma balançada, né, Zé Maria? Ficou dividido. Hoje, o depoimento do empresário Luciano Hang, né, muito polêmico. Houve, inclusive, uma divisão no G7 sobre a ida ou não do empresário ao plenário da CPI. Olha, mais do que nunca, prestar atenção na política foi tão interessante. É preciso acompanhar a política porque a política muda a sua vida, o jeito de você morar, a escola dos seus filhos. E hoje, aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, um político experiente. Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, foi ministro do Trabalho, mas antes ele foi deputado federal, foi secretário, ou seja, conhece da base à cúpula da política. Muito obrigado, presidente, pela vinda aqui aos estúdios da Rede Vida. Nós estamos vivendo um momento importantíssimo, né? Eu estou chamando a atenção, porque é um divisor de águas no país. Estamos aí vendo uma polarização até antecipada de Bolsonaro com Lula, né? O senhor acha que pode sair essa terceira via, ou com Ciro, ou com outro nome, ou isso aí já está definido? Amigo, eu penso que o Brasil não pode estar limitado a duas pessoas, a duas personalidades, a dois tipos de pensamento, né? Eu fui ministro do Lula, eu acho que o Lula teve uma grande contribuição para o país, né? Eu tenho a honra de botar no meu currículo que eu ajudei a ter a maior geração de empregos da história do Brasil em 5 anos. 12 milhões e 500 mil carteiras de trabalho assinadas com todos os direitos. Eu tenho orgulho de ter ajudado ao reajuste do salário mínimo ser igual à inflação do período, mais o crescimento da economia de 2 anos. Agora, o Brasil mudou, e mudou para pior, infelizmente. Eu vejo hoje o profeta da ignorância comandando o Brasil. Um homem que não tem respeito à ciência, que não tem respeito à medicina, que não tem respeito a seu semelhante, que fala de Cristo, mas em vez de falar amai-vos uns aos outros, fala odiai-vos uns aos outros. Acha que a solução não é comprar feijão, é comprar arma. Então, essa polarização do que já foi e do que está sendo é muito ruim para o Brasil. Nós temos que enxergar o que podemos ser, que projeto temos a apresentar para o Brasil. E eu defendo muito a candidatura do Ciro, porque desde 2018, quando ele já foi candidato a presidente pelo PDT, ele apresentou o que nós chamamos de Projeto Nacional de Desenvolvimento. Com todas as bases para todos os setores da sociedade brasileira, onde a gente representa o problema e a solução. Mas a candidatura dele, então, é irremovível? Irreversível, porque desde 2018 ele já foi nosso candidato, em todas as convenções e congressos que o PDT realizou após essa eleição de 2018, tem sido reafirmado. O Ciro é um homem muito preparado. Aliás, ninguém nega esse preparo dele, foi prefeito de Fortaleza, governador do estado do Ceará, ministro da Integração, ministro da Fazenda. A grande crítica que fazem para o Ciro é o temperamento. Eu costumo dizer, brincando, eu não quero que case com o Ciro. Não, eu não quero que case com o Ciro, Denise. Eu quero que vote no Ciro. Você tem que cobrar temperamento, porque você vai casar, você vai ter que conviver todo dia. O presidente da República tem que ser cobrado dele preparo, competência, experiência. É isso que a gente tem que debater com a sociedade. Agora, há um tempo, lá em 2019, todo mundo dizia que o segundo turno, já temos Jair Bolsonaro. No segundo turno é preciso ali conquistar os votos da esquerda
e tirar o presidente Lula, pelo menos o ex-presidente Lula, pelo menos essa era a avaliação ali dos partidos de centro. Era preciso arrumar os votos, conquistar os votos mais à esquerda. Agora, de acordo com a conversa aí com vários partidos, com presidentes de partido inclusive, essa história mudou. Tem muita gente dizendo que é preciso conquistar os votos da direita e tirar Bolsonaro do segundo turno. Isso não prejudica Ciro Gomes, que é visto hoje como um nome mais à esquerda, ali mais próximo ali do eleitorado de Lula? Denise, eu sou franco em te dizer, eu acho que a sociedade não se divide nessas limitações, esquerda, direita. Eu costumo dizer que nós temos que dividir hoje uma realidade do Brasil. A realidade desses 220 milhões de habitantes, 80% que está subnutrida, que está desempregada, que está sentindo a carestia do dia a dia, o preço do feijão, o preço do combustível, a crise energética, e aqueles que são uma minoria que são beneficiados por essa crise. Nós queremos ser a voz, a representação de uma saída para essa massa de brasileiros, de assalariados, de trabalhadores, que é quem mantém a nação. Quem paga imposto no Brasil é quem recebe salário. O imposto vai da fonte, e você pede na fonte. Qual a ideia, a força para o ano que vem? A ideia é apresentar o Ciro como a melhor alternativa, apostar na inteligência do povo brasileiro. Eu acho que temos que parar de mediocridade. Como é que se pode eleger um homem como o Bolsonaro, que nem síndico do prédio onde ele morava foi? Nunca teve experiência administrativa, nunca foi secretário de nada. Aí bota o cara na presidência da República, só podia dar nessa coisa que está dando. Não tinha como ser diferente. Mas, presidente, ele não foi eleito sozinho, né? O presidente Jair Bolsonaro arrastou multidões, teve apoio da classe empresarial e o governo dele enfrenta crises internacionais, mas está indo, né? Está indo bem. Está indo para a beira do precipício, irmão. Desculpe a sinceridade. Como é que está indo? Está indo o quê? Um homem que fala para a população que ele vem de comprar feijão, tem que comprar fuzil, não merece não respeito. É bem assim. Não é ele o que ele falou? Não sou eu que é mais de Não é comprar um ou comprar outro. Ele falou, irmão, em vez de comprar feijão, o povo tem que preocupar-se em comprar fuzil. É o que eu li nos jornais, é o que ele falou. Isso é ridículo, por isso que você falou que o Brasil está sendo uma chacota do mundo. Ele foi agora, irmão, no Congresso Internacional da ONU, em Nova York. Aí foi comer pizza na porta só para provar que não valia de nada a vacina. Ridicularizado pelo mundo inteiro, a imprensa do Japão, da China, da Nicarágua, da Europa. O Brasil está passando vergonha. Eu penso que o nosso papel na política, quem faz política por ideia, é levar isso à população. A versão, presidente, a versão da viagem, ela é diferente da viagem real. O presidente acha que fez muito bem, fez um contraponto bom lá na abertura da Assembleia Geral da ONU, né? Ele fez muito bem para a maior delegação que o Brasil já teve no Congresso da ONU, foram 40 pessoas de delegação. 19. E assim mesmo alguns contaminados. Nem para os seus parceiros fez bem, porque pegou o Covid um monte lá. Aliás, estranho, né? A esposa dele só tomou a vacina nos Estados Unidos. Será que ela não confia no SUS? Nos médicos do SUS? Nos médicos brasileiros? Olha, tudo para mim do Bolsonaro é suspeito. Desculpa a sinceridade, eu julgo coisa ruim. Parece que ele está imbuído de tudo. Mas uma política baseada em só dizer o não na negativa, na crítica, o senhor acha que isso progride? Não é melhor apresentar propostas? Mas para apresentar proposta, ele tem que dizer o que está negativo. Ele tem que fazer o diagnóstico. Depois do diagnóstico é que você apresenta a solução. Primeiro, nós temos que fazer a população brasileira entender o mal que ele está fazendo no Brasil. Para depois a gente apresentar paralela a isso o nosso projeto. E nós estamos defendendo isso, amigo Zé, desde 2018. O Ciro escreveu um livro chamado Projeto Nacional de Desenvolvimento da Esperança para o Brasil, onde a gente está falando da economia, a gente está falando dos projetos nacionais, da defesa do meio ambiente, ponto por ponto, da onde vem o dinheiro. Hoje a gente está falando que o absurdo esse congelamento de gastos. Do jeito que está o país, é possível apresentar esse projeto ou retomar esse projeto que Ciro Gomes apresentou lá atrás, ou vai ter que haver aí uma mudança, né? Sempre tem que atualizar, né, Denise? O mundo é muito evolutivo, né? Antes a gente, para ter uma ideia, uma arroba de boi vale menos do que um chip do celular que a gente usa. Só que uma arroba de boi leva 2, 3 anos para conseguir o peso para ser vendido. E os chips você fabrica aos milhões na China, na Coreia, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo. Nós temos que entender que o Brasil precisa avançar para a tecnologia de ponta. Nós temos que investir na educação, na ciência. Nossos cientistas se formam e vão embora.
no dia um seguinte. desafio que nenhum governo conseguiu até agora. É verdade. E outro ponto que acabou levando o presidente Jair Bolsonaro à votação que ele teve foi a defesa de uma política diferente, ele chamou de nova política na época. Eu, sinceramente, eu acho que essa expressão que ele usou não é a mais adequada, porque política é política. Agora, é preciso fazer diferente. E isso empolgou uma parcela muito grande do eleitorado brasileiro, embora o presidente depois tenha se rendido aí ao toma lá da cá do Centrão, né? Pelo menos parte desse toma lá da cá, que já era feito desde lá de trás, o presidente já se rendeu. E o que Ciro Gomes e o PDT vão trazer aí de diferente nessa seara que a população brasileira critica tanto a forma como isso é tratado hoje no Brasil? Primeiro, eu tenho uma avaliação um pouco diferente da querida Denise. Eu penso que a população, quando votou no Bolsonaro, votou no personagem, não no mundo real. Ele foi uma direita que saiu do armário. Ele tirou aquele pessoal ódio, homofóbico, racista, que estava escondido, com medo, abriu a porta e saiu do armário e foi para as ruas. Só que essa população, ela se alimentou de mentiras, honestidade, o homem íntegro. Aonde? Com o quê? Até vacina está roubando. O governo dele como um todo. Mas o governo não chegou a comprar aquela vacina, né? A Covaxin, o governo não chegou a pagar. Ele se defende dizendo isso, que o governo não pagou, não comprou. Teve ali uma tentativa de empresários. Ele mesmo fala isso todo dia. Se alguém quis roubar, o problema é de quem tentou. Você Enfim, ele faz já examinou no Brasil que o crime avaliação. Começa com a responsabilidade de quem está fazendo a engenharia do crime? O problema não é o cometimento final do crime, é toda a engenharia que se faz para cometer o crime. O dolo já foi praticado. Então, olha, 7 de setembro eu preguei o golpe, mas não era mais assim, eu peço desculpas, já praticou o dolo. O crime já foi praticado. Esse negócio de dizer que não pegou o dinheiro, não sei. A cada hora está aparecendo uma coisa diferente. Daqui a pouco vai aparecer a quantidade de material químico que compraram para um tratamento precoce, comprado inclusive pelo Exército Brasileiro, que não tinha eficiência nenhuma. Isso foi por quê? Será que é para você ficar feliz com isso? Ele ficar feliz? Eu ganhar alguma coisa com isso? Claro que não. Então, ele é um personagem à procura de um autor. Presidente, o senhor participou do governo Lula, sabe muito bem como são os meandros do poder, né? Inclusive, o Ministério do Trabalho foi alvo de investigação da Polícia Federal, houve prisões, né, no controle ali dos sindicatos e tal. O que a gente vê agora, pelo menos é o que eu penso, que os ladrões estão sempre rondando aqui os cofres públicos, isso é geral. Eu costumo dizer que corrupção é como unha, você tem que cortar sempre, né? O que a CPI não mostra e que a dificuldade é de ligar esses ladrõezinhos de dinheiro público com a cúpula do Ministério da Saúde e com o Palácio. Não sei, irmão, eu não chego a ter essa sua afirmação. Eu fui 5 anos ministro do Trabalho, eu não tenho um processo. Você sabia disso? Então, por que não tem processo? Porque não tem fato. Não era para ter, né? O normal não ter. Não teve. Simplesmente não teve. Eu estou aqui, ando sozinho, dirijo o meu carro, entendeu? Sou presidente de um partido político, eu sou alvo, porque quando você tem uma opinião, você tem um monte que tem opinião diferente, que quer te atingir. Claro. A política não é diferente da sociedade. Eu costumo dizer uma coisa que não agrada, mas eu vou dizer. O que está em crise é a base da família que forma a sociedade. Crise de valores, crise de falta de solidariedade, de humanismo, de integridade, porque tão corrupto quanto um político que vai usar o dinheiro público é aquele que quer dar o dinheiro para o guarda para não ser multado, é aquele que dá o dinheiro para o Detran para conseguir a carteira. Então, a corrupção, ela é o mal que está enraizado na sociedade. E como é que você muda isso? Mudando os valores do ser humano. Os valores mais humanistas, mais solidários, os valores de que a gente não pode construir um muro que separe uma gigantesca massa de pobres, de famintos, e do outro lado do muro meia dúzia que ganha dinheiro abastardamente de toda parte. Então, nós temos que enfrentar a base da crise. A base da crise está nos valores do ser humano. É isso que o deputado, o presidente, o ministro, o deputado, fala é verdade, porque a corrupção também está impregnada no serviço, na atividade privada. Muito. Não se enganam, não. Dizem que é até maior, né? Infelizmente, porque isso é conceitual, né? Eu sou de uma formação, irmão, que minha mãe, que eu perdi há 2 anos,
minhas avós, ensinavam para a gente que se a gente pegasse uma balinha de chupar da mesa de um colega do lado da sua sala, você tinha uma reprimenda que não ia para o joelho, ia ter palmatória. Pois é. Era assim. Então, quais são isso? Tem que voltar para trás. Os valores, eles são permanentes. Os valores essenciais do respeito ao seu semelhante, do amor ao próximo. Como alguém pode ser cristão com tanto ódio? No coração da palavra, ameaçando o jornalista. Vou lá entrevistar ele para vocês verem o que é bom para a tosse. Eu fui lá. Pois é. Você acha que eu estou exagerando? Tá, um pouco. Olha, ele é do time. Não sou jornalista. Olha, nós estamos aqui nessa conversa aberta, um papo muito bom aqui no Frente a Frente, com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, 2 minutos, e estaremos de volta.